porém aqui no rosto você economizou, né? Economizou objetos, vamos dizer assim, economizou mão de obra, na minha visão, sem necessidade, né? Você teve muito trabalho aqui e você aqui acabou poupando esforço. E aí ele ficou com esse ângulo único, né? Em 3 objetos aqui muito importantes, de muita representatividade, olhando para o desenho num todo, né? Porque o rosto dela está bastante em evidência, porque é um objeto grande, as mãos e também essa parte do pescoço. Então, eu trabalharia esses objetos separados. E para fazer isso é bem simples, né? No caso, se você quiser fazer essa cirurgia, é um Ctrl D basicão mesmo, e aqui você vai ajustando. Por exemplo, aqui no caso aqui eu vou possivelmente aqui ajustar, fazer um primeiro aqui, só para você ver como seria o desfecho, né? Não daria tanto trabalho assim, e ficaria com um aspecto legal. Deixa eu colocar ele mais para trás aqui, na ordem, aqui, para poder editar vendo, né? E aí eu vou editar esse cara aqui, ó, fazendo exatamente esses ajustes. Vou apagar alguns nós aqui, apagando alguns nós. Aí agora aqui, ó, eu poderia ajustar esse objeto que eu tenho aqui, ó, justamente para ir. Claro que aqui eu estou fazendo uma cirurgia, não estou desenhando, não quero ter o trabalho de desenhar o desenho de novo. Não tô querendo desenhar o objeto de novo, acho que nesse caso aqui não precisa. Uma vez que eu posso simplesmente duplicar o objeto e editar aqui alguns nós para que eu tenha condição de refazer aqui essa parte da mãozinha dele. Eu vou fazer só essa para você ver a pegada aqui, para você ver a recomendação, conseguir compreender. E aí você possivelmente aplica nos outros depois. Beleza, claro que aqui a compressão de colhimento está muito alta, eu vou tirar um pouco. Tirar aqui a compressão de colhimento, 0,70 é exagerado. Vou colocar o mesmo begezinho que você usou, e aqui eu vou substituir aqui de repente para um 0 graus. E olha, você já pode perceber, olha, como já mudou o aspecto só de colocar. Claro, agora eu teria que cortar aqui a mãozinha, né, para não ficar ponto sobre ponto aqui, né, eu não vou cometer esse equívoco aqui de não te orientar a fazer isso. Então aqui da mesma forma que eu adicionei pontos na mãozinha, eu teria agora que tirar os pontos do objeto, ou seja, editar o objeto, que seria agora possivelmente o contorno aqui do pescoço, por exemplo. Eu vou fazer só essa divisão aqui, e aí você cuida das outras, né? Aqui eu vou cortar mais ou menos parcial aqui, só para a gente ir para um outro estudo. O certo seria, né, fazer bonitinho aqui, né, ajustar aqui, seguindo a silhueta aqui do contorno, para ficar bem desenhadinho, né, para o desenho ficar certinho. Mas aqui, como eu estou fazendo rapidinho, para não demorar muito nas dicas, para a gente tentar num vídeo pequeno fazer o máximo de dicas possíveis aqui para você otimizar a sua programação, eu não vou ficar desenhando aqui com tanta perfeição, mas nem ficou tão ruim assim, levando em consideração que eu fiz bem rápido. E aí, olha, aqui no pescoço seria um outro ângulo, por exemplo, a gente poderia trabalhar com 90 graus no pescoço. Aqui, como está tudo junto, obviamente o rostinho também ficou com o mesmo ângulo, mas na minha proposta seria você separar, da mesma forma que eu fiz aqui com a mãozinha e o pescoço. Vou até inclusive colocar na mesma ordem aqui, ó, na mesma cor, tá vendo? Ó, o pescoço e a mãozinha, esses dois objetos aqui, ó, fiz separado, justamente para poder oferecer um ângulo diferente para cada um deles, e ele dá um aspecto de profundidade diferente, tá vendo? Coloquei a mão no ângulo horizontal, ângulo de 0 graus, e no pescoço, né, coloquei 90. E aí no rosto, por exemplo, poderia ser um outro. Vamos fazer aqui de uma vez, né? Parar de trabalho de preguiçoso, Dixon. Vamos fazer aqui. Não é necessariamente preguiça, não, é tempo, porque aí eu consigo dar mais dicas, mas como a gente está... De fato, o rosto está mais fácil para a gente fazer aqui, então eu vou duplicar, já dupliquei, vou apagar os objetos aqui, ó. Tá fácil justamente por isso, tá vendo? No rosto aqui está bem fácil de editar, ó. Eu começo pelo rosto. Esse objeto aqui agora eu vou cortar o rosto, o outro eu mantive a parte da silhueta do rosto, e esse aqui eu vou eliminar a parte dos pontos do rosto. E pronto, né? Não vou fazer com detalhe aqui, ó. Certo seria fazer bonitinho. Eu falo que não vou fazer, mas eu fico irritado de fazer o negócio errado, né? Não tem jeito. Mesma coisa aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui, porque não custa nada, o tempo vai permitir eu fazer. E aí aqui, ó, eu posso colocar, por exemplo, sei lá, 45 graus, talvez. Eu posso brincar com a angulação aqui, né? Eu posso experimentar, colocar meio de lado assim, ó, né? Uma outra diagonal. E aí olha só como é que já ficou uma outra proposta, olha. Eu tenho o rosto num ângulo de 150 graus, eu tenho o pescoço no ângulo de 90 e as mãos no ângulo de 0. Claro que aqui está cortando o fio desordenadamente, então tem que acertar, colocar o conector na posição certinha para que os objetos
sejam realizados sem ficar cortando fio, sem saltar desnecessariamente, né? Então foi o primeiro ajuste que eu fiz aqui, primeira cirurgia, vamos dizer assim, que eu fiz nesse desenho, justamente para te entregar essa. Olha como é que muda, tá vendo? Não sei se você consegue perceber. Muda a profundidade, né? Você consegue ver que o desenho ele tem profundidade só por mudar o ângulo do ponto. Claro que não foi só mudar o ângulo. Nesse caso eu tive que separar os objetos, duplicar, separar, cortar um pelo outro, para que eu então pudesse aplicar um ângulo diferente para cada um deles, para dar essa profundidade. E para melhorar ainda mais esse aspecto, você pode aqui, ó, trabalhar na guia de enchimento com esses 3 objetos selecionados, ó, esse deslocamento de 0,35 aqui, ó, para ficar ainda mais plano, tá vendo? O tatame vai ficar mais planinho, mais baixinho, vai ficar com um aspecto ainda melhor no caso do rosto, tá?